6 de agosto, começa a campanha de vacinação contra o sarampo. A imunização contra a poliomielite também será retomada. Estas são algumas das doenças que têm voltado à tona e preocupado os especialistas. Vamos falar sobre isso no Espaço de Saúde. Está conosco o agente-chefe da Unidade de Adolescência do Serviço de Pediatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Ricardo Becker Fejó. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Noite. Tudo bem. Bom, você de casa, 99588-2374. Se você tem alguma pergunta a respeito da vacinação, do calendário, 99588-2374. Bom, doutor, o negócio é o seguinte, ó. Dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul de hoje, tá? Confirma pelo menos 11 casos de sarampo no estado. No país, a doença tem tido vários registros. O sarampo é uma doença que oferece riscos, e quais os principais? A gente corre risco de vida, por exemplo? O sarampo é uma doença que, na maioria das vezes, populações de jovens, crianças e pais, realmente nessa época, não têm nem conhecimento da doença, não lembram de como é que era. É uma doença causada por um vírus que, na forma selvagem, o contato pode causar uma doença sistêmica muito importante, com um significado risco de complicações e, possivelmente, até óbito, conforme a faixa etária. Então, não é uma doença simples e é a ser desconsiderada. Sim. A questão principal é que é uma doença que já se considerava erradicada porque as taxas de cobertura de vacina eram altas e se mantinham altas. Por isso, o descaso iniciou-se e a ponto de que agora ressurgem novos casos. E no caso do sarampo, o senhor disse sobre a condição do paciente, enfim, ela é uma doença que ataca, por exemplo, mais as crianças ou nós adultos, ou até mesmo os idosos que podem se encontrar em um estado debilitado de saúde, correm risco? Considerando a faixa etária, a gente pode ter uma previsão, uma probabilidade da sensibilidade que o indivíduo tem já de ter produzido anticorpos. Exatamente por isso, a campanha atual no Ministério da Saúde, ela prevê crianças pequenas, porque essas crianças não tiveram contato com o vírus. Sim. E por isso não produziram anticorpos e também não tiveram risco da doença. Jovens, até os 29 anos, 30 anos, eles precisam contar com 2 doses da vacina para poder ter a proteção adequada e considerar-se imunizado para toda a vida. Adultos, a partir de 49 anos, já se considera a pessoa que já teve contato em alguma fase da vida, certamente nas primeiras décadas, com o vírus, a ponto ou de ter desenvolvido a doença ou de ter desenvolvido anticorpos e, com isso, ter uma proteção duradoura. Claro, faz sentido. Por isso, o alvo é a faixa etária de crianças pequenas. Bom, além do sarampo, que a gente começou falando aqui, tem pólio, difteria e outras doenças consideradas erradicadas. Elas têm registrado casos no Brasil afora e preocupando especialistas, como a gente abriu na conversa. Isso eu já listei, além do sarampo, né? Listei outras aqui. É possível associar esta volta a um certo relaxamento das pessoas? Bom, já que a doença não está aparecendo, significa que não existe mais e a gente acaba relaxando nos cuidados e especialmente nas vacinas. E outro detalhe, né? Esse relaxamento já foi pauta aqui deste programa com outro especialista sobre as campanhas que estão surgindo nas redes sociais de pais que consideram que a vacina pode ser maléfica de alguma forma para os seus filhos e que eles não deveriam mais vacinar porque essas doenças não existem mais, enfim, teorias da conspiração a respeito. O que a gente pode encarar sobre esse fenômeno? Essa é uma situação extremamente complexa e não tem uma explicação única. Ela se repete em cenários diferentes no mundo inteiro. Vários países, inclusive países desenvolvidos, têm uma situação semelhante à que a gente está vivendo agora, às vezes até pior. Mas o que eu acho que é fundamental colocar é que o primeiro aspecto, antes de pensar sobre as atitudes antivacinais, é a situação que envolve a mensagem da vacina. Existe uma frase clássica que a gente diz que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. E essa frase, ela explica muito bem a razão principal desse nosso fenômeno. Exatamente porque a vacina foi uma situação, uma estratégia de grande impacto na saúde pública, a ponto de praticamente desaparecer doenças que causavam epidemias e risco de morte em muita parte da população.
é que, não vendo a doença, as pessoas acharam que não precisavam mais fazer a vacinação. Mas não ver a doença é uma consequência de ter vacinação em alto nível. Alto nível, eu digo, taxas em torno de 90% a 95% da população vacinada. Pelo fato de não se ver a doença, há realmente, como tu dissesse bem, um relaxamento no sentido de pensar, não é preciso mais fazer. Quando baixa a cobertura vacinal, alguns vírus circulando em determinados locais podem fazer um surto, uma epidemia, e com a globalização, com a facilidade de transporte e de deslocamento, isso se torna uma situação globalizada. Um exemplo típico desse é o que aconteceu com sarampo recentemente, através da região norte do país, com imigrantes vindo da Venezuela, com baixa taxa de cobertura vacinal. Vocês podem ver que hoje o Rio Grande do Sul tem 11 casos identificados, alguns deles são casos importados dessa região até a nossa, pegando pessoas suscetíveis que não têm uma cobertura vacinal adequada, causando a doença. E aí sim, a taxa de contaminação é altíssima e se espalha rapidamente. Então a gente vê aqui, me corrija se eu estiver errado, doutor, uma relação entre vários pontos, né? Um relaxamento de algumas pessoas quanto à vacinação em determinado período da vida, uma região que está exposta, e agora eu vou pedir para o pessoal mostrar imagens, né? A gente tem alguns dados sobre a vacinação, eu queria que o senhor comentasse, né, o que eles indicam. Vou pedir para colocar na tela, né? A gente está vendo aqui, né, as regiões do país. Então, a combinação de vários fatores, pelo que o senhor estava nos relatando, quanto ao sarampo, por exemplo, né, o relaxamento de algumas pessoas associada a essa baixa cobertura venezuelana que entra no país com os imigrantes. Esse é só um aspecto. Aqui é fácil de ilustrar porque isso aqui é uma avaliação de 2017 do Brasil inteiro sobre mais ou menos 5, 6 vacinas mais importantes de impacto no programa de imunização nacional. Só percebam que pela cor vermelha, a cor vermelha significa a taxa de cobertura vacinal abaixo de 90%, o que significa a situação de risco. As cores verde e azuis, que são difíceis de se identificar, seriam taxas de cobertura acima de 95%. Portanto, a gente tem uma situação que não é localizada, é uma situação nacional de grande preocupação. Sem dúvida, sem dúvida. E associando todos esses fatores, né? Porque, por exemplo, a imigração de venezuelanos não era algo que a gente tem normalmente, né? Associado a esse fenômeno e um relaxamento da nossa população, né? Ou o senhor acha que é um relaxamento da população ou a gente até mesmo com o governo, com o Estado, relaxou de certa forma nessa vacinação? Assim, o Brasil é considerado um país modelo em termos de estratégia de vacinação nacional. É um país continental, nós temos um dos melhores programas de imunização no mundo, tanto em número de vacinas quanto em estratégia. O que está acontecendo é exatamente isso, é uma falta de interesse e de preocupação da população, às vezes uma dificuldade de informação entre os órgãos governamentais ou não governamentais com a população e também uma tendência de recusa vacinal. Que pode ser especificamente um antivacinismo ou não, mas principalmente causada por informações inadequadas. Essas informações inadequadas têm um poder, atualmente, nas redes sociais, de exterminar qualquer estratégia adequada de vacinação, como aconteceu anos recentes através da imunização contra HPV para adolescentes, por poucos casos suspeitos de terem uma relação de doença clínica com a vacina, fato que nunca se confirmou, as redes sociais se espalhando fake news, que é o assunto da atualidade, terminaram com a estratégia e hoje as vacinas estão sendo desprezadas, incineradas por falta de interesse. Bom, e fica aqui esse alerta, porque eu me lembro, aqui neste programa, a gente praticamente suplicar para as pessoas irem tomar a vacina da gripe, que estava disponível. Inclusive, o principal número que estava abaixo e preocupava as autoridades era a respeito de gestantes. Dava conta de gestantes. Não apenas o grupo prioritário. Hoje tem uma atualização do Ministério da Saúde sobre gripe, a doença influenza, doença e mortalidade no Brasil. Este ano já se triplicou a taxa de doença, hospitalização e óbito. Em relação ao ano passado. E as vacinas estão disponíveis, estão sendo incineradas na rede pública a qualquer faixa etária. Detalhe, né? Com o inverno tão rigoroso, nem isso está assustando as pessoas. Preste atenção. Jovens que se vacinaram na infância não precisam repetir as vacinas? Pergunta a Clarice.
Isso vai depender absolutamente do tipo de vacina. Quando a gente falou sarampo, a gente fala de uma vacina de um vírus vivo atenuado, o que dá uma resposta imunológica extremamente consistente. Essas, às vezes, 1 ou 2 doses é suficiente para a vida toda. Às vezes, quando o agente da vacina não é vivo, é uma bactéria inativada, é necessário reforço conforme a faixa etária e de período em período. Bom, se a Clarice, seja bem-vinda sempre, você está com dúvida a respeito da sua caderneta de vacinação, tomei, não tomei? Nesse caso, quem tem dúvida, quem não tem certeza sobre quais imunizações tomou, deve buscar um posto de saúde para atualizar a caderneta? Ou pode gerar, se eu já tomei uma dose, pode gerar algum problema? Com certeza, existe uma regra geral, com exceção de casos onde a imunidade da pessoa está comprometida, e aí sim a vacina pode gerar risco, o que é geralmente uma exceção. Repetir uma vacina considerada de registro desconhecido é a atitude mais adequada. Sim. Isso deve ser feito e as unidades sanitárias estão orientadas para fazer esse tipo de informação. Então, na dúvida, dona Clarice, por favor, tome. Coberturas vacinais de crianças de 1 ano no Brasil, 2011 a 2017. O que a gente pode perceber, doutor? Aqui também eu deixei em vermelho para ficar fácil a identificação. Nós estamos atingindo os menores índices de cobertura vacinal dos últimos 15 anos no Brasil. Eu não consigo acreditar que com os avanços da tecnologia isso aconteça em 2018. E nós estamos falando sobre imunobiológicos cada vez mais seguros, eficazes e disponíveis, independente do custo. Se você vê aqui de 2011 a 2017, na coluna de 2017 à direita, praticamente todas as vacinas registradas para o primeiro ano de vida estão abaixo de 95% e a maioria abaixo de 90%. O que significa realmente não só a questão da falta do acesso, mas a falta de interesse e de busca desse produto. Então, isso aqui é extremamente preocupante. Sem dúvida. Gente, o doutor disse tudo. Houve avanço da medicina e houve a disponibilização. Cada vez mais a vacina chega em cantos que não chegavam. Por isso que a preocupação de que a vacina possa causar uma doença grave ou risco de vida, ela deve ser esclarecida a tempo de não se perder a oportunidade de vacinar, porque os estudos de segurança no mundo inteiro são absolutamente bem documentados sobre isso. Bom, doutor Ricardo, para a gente finalizar, dicas e cuidados. Vamos recapitular algumas coisas muito importantes. Na dúvida, procure um posto e tome a vacina. Exatamente. Como eu disse, eventualmente algumas vacinas não necessitam reforço, conforme a faixa etária, mas os profissionais de saúde que trabalham em unidades básicas, o seu próprio pediatra de confiança ou algum médico de família tem condição de fazer essa orientação. Existem sites disponibilizados da Secretaria de Saúde, da Sociedade Brasileira de Imunizações, extremamente fáceis de acesso e que podem dar orientação adequada. Para fechar, doutor, vacina é seguro? Vacina, depois da água potável, foi a descoberta mais importante de impacto na saúde pública do mundo. Então, quem sou eu para falar? Eu já estou insistindo, a gente insistiu tanto. Agora a gente tem a opinião, a participação e o recado do Dr. Ricardo Becker Feijó. Seja sempre bem-vindo, doutor, e obrigado por nos trazer esse alerta. Agradeço a oportunidade. Acho que não tem desculpa mais, né, doutor? Todo mundo tem que vacinar. Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre.